Bom dia, eu vou começar falando do grupo das hidroxilas. Eu fiquei com a parte do álcool, então eu vou falar um pouco sobre ele. Aqui está o grupo funcional, C, um carbono quaternário, um H, e a nomenclatura do álcool é o OL. A nomenclatura geral é número de carbonos, mais tipo de ligação, mais a função. Aqui é um exemplo da cadeia do etanol. CH3, CH2, OH. Um exemplo do propanol, CH3, CH2, OH. Eu vou falar sobre o etanol, que é um dos álcools mais conhecidos. Ele é tão conhecido que ele na maioria das vezes é chamado só de álcool, mas o jeito certo de falar é etanol. O etanol, a fabricação dele é feita a partir de fragmentação de grãos de açúcar. Ele é conhecido, a fabricação dele é conhecida desde a antiguidade, e ele também como eu posso dizer, ele é considerado uma das primeiras funções orgânicas a ser descoberta, a ser fabricada e purificada. Ele também é conhecido como, vou falar também do álcool etílico. Na maioria das vezes o álcool etílico ele é encontrado na composição de bebidas, que sejam fermentadas ou destiladas. Ele também é encontrado em supermercados como produtos de limpeza, e ele é encontrado também em postos de abastecimento. Ele é encontrado como combustível, o etanol. Eu vou falar também sobre o uso do álcool, uma conscientização sobre o uso do álcool ao volante. Hoje em dia no Brasil, a maior causa de mortes no trânsito é por causa do álcool. É uma curiosidade não legal de falar, mas é preciso falar para ser conscientizado. Bom dia, eu vou dar continuidade às funções hidroxiladas e seus derivados. Aqui está o significado da palavra enol. O EN significa a ligação dupla e o OL significa hidroxila. Ou seja, a hidroxila está ligada a um carbono através de ligação dupla. Ele é um alceno, que possui o grupo hidroxila unido a um dos átomos de carbono insaturado de cadeia alifática. A molécula de vitamina C é um enol, por exemplo, que é o enol mais conhecido pela gente, mais comum na nossa vida. Ele é um exemplo de enol estável, pois tem um anel que estabiliza as ligações. O enol está muito presente em nossa vida, pois a vitamina C, tomando como exemplo, além de ser um poderoso antioxidante, está na proteína fibrilar, que dá resistência aos ossos, aos dentes, entre outras partes do corpo. Um alcino dá origem a um enol, que está em equilíbrio com o composto carbonilo. O enol pode ser ligado a outro radical, como por exemplo o CH3. Aqui está o seu grupo funcional. Agora eu vou falar sobre o fenol. O fenol é uma função orgânica, caracterizada por uma ou mais hidroxilas ligadas a um anel aromático. Geralmente, os fenóis são sólidos, cristalinos, tóxicos e solúveis em água. E pouco solúveis em água. Pode ser produzido da oxidação principal do benzeno. A ebulição é elevada devido às ligações de hidrogênio. Os fenóis podem ser nomeados usando o anel aromático e grupos ligados a ele, como por exemplo 2-metilfenol ou 2-metilhidroxibenzeno. E aqui está o grupo funcional de um fenol. Bom dia, eu vou falar para vocês um pouco sobre a definição do éter e a definição dos aldeídos. O éter é um grupo de moléculas orgânicas cujas estruturas são caracterizadas pela presença de um átomo de oxigênio. Tem que lembrar, ressaltar que tem que ter muito cuidado para não confundir o éter com o éster, porque o éster ele possui duas moléculas de oxigênio, então tem que ter muito cuidado para não confundir isso. Voltando ao éter, o éter tem um átomo de oxigênio ligado a dois carbonos. E eles podem ser formados pela desidratação intermolecular dos alcoóis. Ou seja, são compostos orgânicos derivados teoricamente dos alcoóis, pela substituição do grupo
OH, por um radical de hidrocarboneto. A estrutura geral mais apresentada é essa daqui, e a estrutura comum é essa daqui, que também pode ser classificada como éter dietílico e éter etílico. Falando um pouco agora sobre os aldeídos são denominados compostos carbonílicos. Eles também podem ser confundidos com a carbonila, só que a carbonila não apresenta carboxilos nas extremidades. Então, esses compostos são incolores, e os de tamanho inferior têm cheiro irritante, e os de cadeia carbônica maior têm um cheiro mais agradável na natureza. E eles podem ser encontrados na fase sólida, líquida e gasosa. A estrutura comum dele é apresentada essa daqui, e essa estrutura representa o metanol. E os principais aldeídos que aparecem são o etanol e o metanol. O etanol sendo conhecido como um aldeído acético e possuindo uma importante função para a fabricação do espelho. E o metanol é mais conhecido como formol e é empregado na fabricação de desinfetantes. Bom dia, eu vou falar dos ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos se caracterizam por ter um carbono e 2 átomos de hidrogênio. Aqui está presente o carbono e aqui está presente os 2 átomos de oxigênio. Outra característica dele é que tem uma ligação dupla, que no caso aqui é com o oxigênio, e uma ligação simples, que é com o OH. O carbono apresenta com hidroxila, é um carbono com hidroxila, e o carbono fica presente aqui, e a hidroxila é essa parte aqui, e fica o OH. Ele sempre é terminal. O que significa isso? Tem a cadeia carbônica, que é no caso aqui é o R, e ele sempre vai estar no final da cadeia. Ele pode estar no final para a esquerda ou então para a direita, não importa. E a nomenclatura dele, ele sempre começa com o nome ácido, por ser um ácido, e aí você bota a cadeia carbônica, e aí no caso aqui seria quantos carbonos tem, se é saturado ou insaturado, enfim. E no final você bota óleo. Na continuidade, falando do éster, tem grande ligação com o ácido carboxílico. A definição do éster é um composto derivado de ácido carboxílico pela substituição do hidrogênio, a carboxila, por um radical orgânico. Essa parte aqui é importante porque no ácido carboxílico sempre vai ter o OH no final, e no caso aqui, sempre vai ter o OH no final. E esse OH ele vai ser substituído por uma cadeia carbônica, no caso aqui seria o R. Então o oxigênio sai e entra uma cadeia carbônica. Aí aqui está o éster, um exemplo, e como eu disse, o oxigênio saiu, e essa parte aqui é a principal característica dele, que vem do ácido. E o éster sempre vai ter algo presente no final dele, no caso aqui é o resto da cadeia, e aqui sempre vai ser um álcool. E quanto à nomenclatura, a parte do ácido, nos casos essa daqui, sempre termina com A no final. Então é o composto mais no final A. E aqui no final bota o di, aí bota a parte do álcool, que no caso é o resto da cadeia aqui. Isso pode variar, essa parte pode vir para cá e essa daqui pode vir para cá, mas não tem alteração nenhuma. E a parte do álcool termina com I, sempre no final. Um exemplo é o propanato, no caso aqui seria o ácido, a parte do ácido, aí bota o di e butila. O butila sempre no caso é o álcool, que sempre tem que terminar com ila no final. Aí aqui buti, porque tem 4 carbonos no